não é que Pedrinho ficou pistola com Mauro César Pereira após ser cornetado pelo jornalista? Para entender toda essa história e muito mais, deixa o seu like, se inscreve aqui no Futeboteco e vem comigo que o Pocket News de hoje tá especial. O Manchester United segue a sua reformulação no elenco para a próxima temporada. Após anunciar a saída de Paul Pogba, foi a vez do clube inglês confirmar que o meia atacante Juan Mata também não fica em Old Trafford. Obrigado por dedicar 8 anos de sua carreira ao United, Juan. Todos no clube desejam o melhor para o seu futuro, escreveu o clube inglês em comunicado no seu site oficial. Assim como Pogba, o contrato de Mata também termina no fim deste mês de junho e não será renovado. Dessa forma, o espanhol fica livre no mercado para acertar com qualquer outro time para a temporada 2022-2023. Mata chegou ao United em 2014, depois de uma passagem de 3 anos pelo rival Chelsea. Em Old Trafford, o meia atacante conquistou 4 títulos, sendo o principal deles o da Europa League na temporada 2016-2017. O espanhol se despede do clube com 285 jogos e 51 gols. Nas últimas 2 temporadas, o jogador não vinha sendo tão utilizado e disputou somente 20 partidas com 3 gols e o mesmo número de assistências. Após uma temporada 2021-22 frustrante, o United já deu início a um processo de reformulação que começou com a contratação do técnico holandês Erik ten Hag, ex-Ajax, agora passando pela confirmação das primeiras saídas do elenco. Eu escolhi comentar hoje a respeito do Manchester United por uma simples razão. Muitas vezes a gente discute o quão é importante se ter dinheiro, né? Mas eu gosto de colocar sempre também no balaio, ainda mais agora nessa nova era de SAF aqui no Brasil, que não só o dinheiro é importante e às vezes ele não resolve muita coisa. E o caso do Manchester United é um exemplo claríssimo. O caso inclusive do Pogba. O próprio Mata, que saiu depois de 8 anos, qual foi o grande jogo do Mata com a camisa do United memorável que você se lembra? É óbvio que em 8 anos você vai achar um aqui, outro acolá, mas nada muito absurdo. E o Pogba é um exemplo claríssimo de má gestão, porque ele sai de graça do Manchester United, vai para a Juventus, é recomprado por 100 milhões de euros e depois é cedido de graça novamente após o fim do seu contrato, né? O Manchester United não ganhou um centavo com ele e também não ganhou absolutamente nada em termos esportivos. Então mostra muito como uma administração muito mal feita, mesmo com muito dinheiro, não vai dar certo. E aí eu gosto de colocar exemplos como o do Ronaldo lá no Cruzeiro. O Ronaldo, muita gente criticou porque ele comprou o Cruzeiro por um valor muito abaixo e na hora que a gente foi descobrir a papelada era um valor ainda mais abaixo, ele ficou bravo, quase que não teve venda lá no conselho do Cruzeiro por conta disso, mas ele optou por um modelo que não é sair gastando como o Textor tem feito no Botafogo. É um modelo de correção de gestão, né? E você vê hoje o Cruzeiro colhendo frutos com a campanha maravilhosa que está sendo feita na Série B, liderando o campeonato e jogando o melhor futebol, pelo menos a minha opinião, da segunda divisão. Por quê? Porque teve gestão, colocou profissionais lá importantes que conseguem observar jogadores muitas vezes que pouca gente enxerga, mas que você compra por um valor baixo e esses jogadores te dão um retorno. Então é óbvio, com dinheiro você tem muito mais chance, mas com gestão você tem ainda mais. E aí, se você somar as duas coisas, como no caso do Palmeiras, por exemplo, você tem aí a combinação perfeita de um time vitorioso no Brasil, né? O ex-goleiro Bruno, que por anos esteve preso após ser condenado pelo assassinato da modelo Elisa Samúdio, processou a editora Record. Segundo o Globo, ele acusa a empresa pelo uso indevido de sua imagem no livro Indefensável, o goleiro Bruno e a história da morte de Elisa Samúdio, assinado pelos jornalistas Paula Sarapu, Paulo Carvalho e Leslie Leitão em 2014. A obra narrou a trajetória de Bruno e principalmente os detalhes do crime que o colocou no banco dos réus. A Justiça do Rio, o ex-jogador do Flamengo, pede 3 milhões de reais de reparação, 1 milhão por supostos danos morais e 2 milhões por hipotéticos danos materiais. Na petição, seus advogados reclamam que Bruno não ganhou um centavo com as vendas da obra. A ação de Bruno acontece em meio à possibilidade de sua prisão, já que o ex-goleiro deve 60 mil reais de pensão alimentícia. A Polícia Civil de São Paulo prendeu na manhã desta quinta-feira um homem apontado como suspeito de ameaçar o William e a família do jogador do Corinthians. A prisão, confirmada pelo delegado César Saad, teria sido realizada no Capão Redondo, na zona sul da capital paulista. O William denunciou ameaças e insultos que ele e sua família receberam nas redes sociais na última quarta, quando registrou um boletim de ocorrência. Numa das mensagens, por exemplo, um
torcedor, identificado como Rafa Original, diz as seguintes palavras: Corinthians é tiro, é bandido, é facada, time de favela, de bagunça, não é essa que tá aí não, cambada de marica, ou joga por amor, ou joga por terror. A International Board vai liberar o aumento no número de jogadores que podem ficar no banco de reservas. De acordo com o blog do Marcel Rizzo no UOL, isso vai servir para que os treinadores possam convocar 26 atletas para a Copa do Mundo do Catar e que todos possam estar disponíveis para as partidas, com 11 em campo e 15 como suplentes. Vale dizer que a Copa terá 5 substituições, regra criada em meio à pandemia, mas que virou definitiva depois. Em meio a um confronto que assola a Ucrânia, o futebol dá ao país motivos para sorrir, sendo um deles o sonho de conquistar uma vaga na Copa. No primeiro jogo oficial da seleção após a invasão russa, a vitória por 3-1 sobre a Escócia classificou o time do leste europeu ao jogo decisivo por uma vaga no Mundial. Domingo, contra o país de Gales, a seleção terá a chance de carimbar o seu passaporte. Os gols ucranianos foram de Yarmolenko, meia do West Ham, e Yarenchuk, atacante do Benfica. Mauro César Pereira cornetou o comentarista da Globo Pedrinho durante o jogo da seleção brasileira na manhã desta quinta-feira. Mauro discordou da opinião do ex-jogador sobre a convocação de Rafinha ser trabalho de observação da seleção brasileira. Em seu Twitter, ele lembrou que o jogador já havia sido contratado por 17 milhões de libras junto ao Rennes da França pelo Leeds United e, até ser lembrado por Tite, já tinha 35 jogos e 7 gols no time de Marcelo Bielsa. Mauro completou o comentário dizendo que, além de prazeroso acompanhar a Premier League, nada mais é do que obrigação de quem trabalha com futebol ter que observar. Portanto, seria impossível Tite não observar o crescimento do jogador. Mauro ainda finalizou dizendo que apenas quem não acompanha o campeonato inglês que se surpreendeu. Pedrinho então ficou pistola em uma história publicada ainda durante o jogo e respondeu Mauro: quer guerra? Fica tranquilo que quando acabar o jogo da seleção você vai ter uma resposta. Você é comentarista de comentário, então vai ouvir um pouquinho sobre você, disse ele. Na sequência, Pedrinho apagou o post e até o fechamento deste vídeo ainda não respondeu o jornalista. Olha, eu achei a postura do Pedrinho, e olha que eu sou fã, hein? Eu defendo que o Pedrinho hoje é o melhor comentarista de jogo do Brasil. É um cara que eu admiro demais, sigo ele inclusive nas redes sociais, gosto muito da vibe dele, enfim, sou fã. Mas eu achei que essa postura dele depois da crítica do Mauro foi aquém do que o Mauro falou. O Mauro não falou dele pessoalmente, falou de um comentário dele e deu argumentos para discordar desse comentário. Eu entendo que em certa parte do comentário do Mauro dá a entender que o Pedrinho não acompanha o campeonato inglês e que por isso ele falou isso. Mas o próprio Mauro, depois que o Pedrinho respondeu lá no seu Instagram, o Mauro rechaçou isso. Ele fez um vídeo explicando o que ele foi contra ali, o que ele discordou do comentário. E eu acho, cara, que a gente tá numa era de discussão mesmo. Eu acho que não tem o menor problema um comentarista ir lá e discordar do outro, ainda que eles não estejam dentro de uma mesma empresa, dentro de uma mesa redonda. Você pode discutir, jogar no Twitter uma questão e aí o outro rebate, o outro conversa, apresenta argumentos. O Pedrinho não precisa ficar puto com isso e o Mauro, se acontecer ao contrário, também não precisa ficar puto com isso quando alguém rebateu algum comentário dele. O que acontece geralmente é que o Mauro costuma ficar um pouco mais nervoso quando ele é rebatido. Então, se ele gosta de rebater, eu acho isso maravilhoso para a discussão. Quando for ao contrário, ele também tem que trocar ideias numa boa. E eu acho até que ultimamente ele tem feito isso. O Mauro há muito tempo deixou de ser aquele cara que sai bloqueando por qualquer motivo. As últimas vezes que eu vi o Mauro bloquear pessoas influentes foi, na minha visão, com razão. Mas eu acho que tudo isso promove uma discussão sadia. O Pedrinho não precisava ficar puto. Ah, você quer guerra? Como assim guerra? Por quê? Eu só discordei de você. Sabe? A gente precisa discordar, a gente precisa avançar, inclusive, através dessas discussões. Eu acho que se os dois sentassem, estivessem ali ou debatessem mesmo no Twitter, certamente, mesmo que um não concordasse com o outro, os dois evoluiriam. Acho que essa é a premissa básica de uma discussão, né? E ela não parece que não aconteceu, porque o Pedrinho apagou, não sei se eles conversaram em off, mas enfim, o negócio parece que morreu ali, mas eu achei bem desmedida ali a resposta do Pedrinho por uma discordância simples ali de jogo que o Mauro César fez com relação a algo que ele disse. Você concorda com quem aí na discussão? Você acha que era pra tanto? Você acha que o Pedrinho tinha que se estressar por conta disso? Quero muito saber o que você pensa. Deixe seu like se você gostou desse vídeo e, claro, se inscreva no canal se não conhecia. É sempre muito bem-vindo. Chega com a gente, ativa as notificações. A gente vai se falando. Um grande abraço e até o próximo vídeo.